ou seja, a composta da derivada da g com a f em x. Então fica 21 vezes quem? X ao cubo menos 2x2 mais x menos 1 elevado a quem? A 20 vezes quem? A derivada da f em x, que dá, aplicando essa fórmula, vezes a derivada da f em x, que é quanto? 3x2 menos 4x mais 1. Qualquer que seja x real. Apesar de tudo isso que eu escrevi, você precisa aprender a passar daqui direto para cá, enxergando a composição mentalmente e aplicando mentalmente a regra da cadeia. Você tem que olhar para cá e pensar assim, isso aqui é a potência 21 da função polinomial, é essa a composição. Tá certo? A 21ª potência da função, a 21ª potência da função polinomial. Então, o que é isso? Regra da cadeia. Qual é a função mais externa? A 21ª potência. Qual é a função mais interna? A função polinomial. Então, você vai pegar como derivada a derivada da 21ª potência aplicada no polinômio, ó, aqui, ó. O que que tem daqui para cá? A derivada da 21ª potência no polinômio, vezes quem? A derivada do polinômio. Tá? Vão logo se habituando. Não é, só vou fazer esse destrinchamento mais uma vez. Destrinchar isso mais uma vez, tá? Entendido? Tá contando o tempo aí, não tá, garoto? Então, vamos destrinchar isso mais uma vez. A derivada dessa função aqui. Vamos esmiuçar isso aí. H de x igual a... Ó, vou mudar aqui. Tá. H de x igual a raiz quinta de x2, x4, pega aqui, ó, x4 mais 3x2 mais 1. Oh, garoto, vamos derivar essa função. Tá? Vamos derivar essa função. Tá bom? Então, o domínio da H você tem quem é? Quem é o domínio da H? Quem é? Domínio da H, tá? Domínio da H, raiz quinta, né? Os reais, né? Eu posso calcular a raiz quinta de qualquer número real. Então, o domínio da H, os dois números, é os reais. E quem é o domínio? E quem é a H como uma composição de duas funções f e g? É g de f de x, qualquer que seja x real, onde quem é f de x e quem é g de u? F de x é o quê? X à quarta mais 3x ao quadrado mais 1, qualquer que seja x o quê? Real. E quem é g de u?
Raiz quinta de o x, cara, de u. Qualquer que seja u real. Agora observe aqui, ó. Vocês precisam ficar atentos a esses corolários que eu coloco. Porque esse corolário de baixo, essa parte de baixo desse corolário diz o seguinte: a composição de duas funções diferenciáveis é uma função diferenciável. É o que eu tinha no exemplo anterior. Mas agora, eu não tenho a composição de duas funções diferenciáveis. Por quê? Porque a raiz quinta não é diferenciável. A raiz quinta não tem derivada no zero. Mas a raiz quinta tem derivada em todo número diferente de zero. Tá certo? Então, observe, ó. Dado x real, olha o argumento aqui. Mas a H, embora não seja uma composição de funções diferenciáveis, ela será diferenciável. Por quê? Porque dado x real, tá certo? Bom, claro, a f é diferenciável em x. Por que a f é diferenciável em x? Que é um polinômio. Polinômio é diferenciável em qualquer número real. Primeira coisa, f é diferenciável em x. Segundo, x4 mais 3x2 mais 1. Isso é um número que diferente de zero, é positivo, tá? E assim, a função g é diferenciável em f de x. Porque isso aqui é o f de x, ó. F de x é isso aqui, que é x ao quadrado mais 3x2 mais 1. Então, o que você tem? A f é diferenciável em x e a g é diferenciável em f de x. Logo, a composição das duas é diferenciável em x. Logo, g composta com f é diferenciável aonde? É diferenciável em x com a derivada da h, a g composta com f. Quem é a g composta com f? Quem é? É a h. Tá? Vamos logo dar os nomes verdadeiros. Né? H é diferenciável em x com... Quem é a derivada da h em x? É quem? A h é a g composta com f. Então, é a derivada da g em f de x vezes a derivada da f em x. Mas quem é a derivada da g? Aham! A derivada da g é aplicada aonde? Em f de x, ou seja, é 1 sobre 5 raiz quinta de f de x à quarta, né? De f de x à quarta, ou seja, de x4 mais 3x2 mais 1 à quarta, vezes a derivada da f em x, que é quanto? 4x3, parênteses, porque é a derivada de uma soma, é a soma de derivadas, então vamos multiplicar por uma soma de derivadas, preciso colocar o parênteses. 4x3 mais 6x. E isso vale para todo x real. Ó, dado x real, e R é o domínio da H. H é diferenciável em x e vale essa fórmula. Ou seja, a H é uma função diferenciável, embora ela não seja a composição de funções diferenciáveis, mas ela é uma função diferenciável, pela regra da cadeia. Ok? Tá? Vamos, então você tem que aprender a passar direto daqui para cá. É a última vez que eu
tá certo? Que eu destrincho isso para vocês, tá certo? Então, você tem que aprender a passar daqui para cá. E você olha para cá e vê como uma composição. Que composição? A raiz quinta composta com um polinômio. Então, quem é a derivada disso? É a derivada da raiz quinta no polinômio vezes a derivada do polinômio. Tá? Então, veja. Diga. Na prova a gente tem que colocar... Então não é diferencial? Então... Não, é isso que eu estou dizendo. Você tem que passar direto de lá para cá. Para f de x igual raiz sexta de x2 mais 3 mais x4. Vamos botar. Tá assim. 3x2 mais 5 a sétima. Composto de composto. Isso é uma composição de quantas funções aqui? 3 funções. É a raiz sexta composta com a sétima potência de um polinômio. Então, vou aplicar a regra da cadeia quantas vezes? 2 vezes. Exatamente. Vou aplicar a regra... 2 funções, regra da cadeia uma vez. Composição de 3 funções, regra da cadeia 2 vezes. E assim por diante. Tá? Então, qual é a função mais externa aí? Então, é a raiz sexta do seu argumento. É a mesma coisa de programação. Quem é o argumento aqui? Não é parâmetro, não. Parâmetro é outra coisa. Eu já estou no argumento. Entendeu? Porque tem uma distinção, né, em função. Você tem que aprender isso lá. Né? Uma coisa é parâmetro de uma função, outra coisa é o argumento. Então, raiz sexta do argumento. Quem é o argumento da raiz sexta? Quem é? Raiz sexta do seu argumento. Quem é o argumento da raiz sexta? Sétima potência de um polinômio. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada da raiz sexta aplicada no seu argumento. Então, quem é a derivada da raiz sexta no seu argumento? É 1 sobre 6 vezes raiz sexta do seu argumento, quer dizer, do argumento da raiz sexta elevado a quanto? A quinta. Vou botar aqui. O argumento da raiz sexta, 3x2 mais 7. Elevado a quanto? Mais 5. 3x2 mais 5. Não, vou destacar aqui para você. É 1 sobre 6 vezes raiz sexta. Vou botar esse 6 aqui mais embaixo. 6 vezes, a quinta potência do argumento da raiz sexta, ou seja, 3x2 mais 5 elevado a 7. Tudo isso elevado a quanto? Elevado a 5. A 5, cara. A 5, tá? O que eu tenho aqui? A derivada da raiz sexta aplicada no seu argumento. Quem é o argumento da raiz sexta? Sétima potência de um polinômio. Agora, acabou? Não. Eu preciso pegar isso e multiplicar por quem? Pela derivada da sétima potência do seu argumento. Quem é o argumento da sétima potência? O polinômio. Qual é a derivada da sétima potência? Qual é? 7 vezes o quê? Aí o argumento da sétima potência, que é quanto? 3x2 mais 5 elevado a quanto? A 6 vezes a derivada do argumento da sétima potência, que é quanto? 6x. Por isso que é cadeia, né? Por isso é que é a regra da cadeia, mas não é porque prende ninguém, não. Você não prende ninguém, tá certo? É uma reação em cadeia. É um processo em cadeia, um processo encadeado. Pronto. Então tá aí,
Tá? É assim que você tem que pensar. Raiz sexta, quem é o argumento? Sétima potência do polinômio. Então é a derivada da raiz sexta aplicada no seu argumento. Tá? Então o argumento está aqui, ó. Olha o argumento da raiz sexta, destacado em preto. E o que é que eu tenho aqui? A derivada da raiz sexta no seu argumento. Vezes a derivada do argumento. Quem é o argumento? Sétima potência do seu argumento, do argumento da sétima potência. Então é a derivada da sétima potência no argumento dela, que dá 7 vezes a sexta potência do argumento, vezes a derivada do argumento, que dá 6x. Passe para aí. Entendido? Entendeu? Você entendeu? É assim que se faz. Tá bom? Tá? Mais uma. Mais uma. Para... Como é? 6x. Tá. Quem eu estou derivando? Ó. Quem é isso aqui? Derivada da sexta potência no seu argumento. Quem é isso aqui? Desculpe. Derivada da raiz sexta no seu argumento. Quem é isso aqui? Derivada da sétima potência no seu argumento. Quem é isso aqui? Derivada do argumento. Processo em cadeia. É a derivada de 3x ao quadrado mais 5. Tá? Vamos ver aqui, ó. Para f de x igual a, olha aqui, ó, x3 menos 6x2 mais 2x menos 1, a décima, dividido por raiz quinta, tá bom? Raiz quinta de x à sexta, mais 3x2, mais 4. Ó, está tudo diferenciável, tá? Porque a raiz quinta, isso aqui vai dar uma função diferenciável, sabe por quê? Porque o argumento da raiz quinta nunca é zero. Professor, enquanto o argumento da raiz for zero, que aí tem um problema de diferenciabilidade, vou explicar mais na frente. Aí não tem jeito, não é pela regra da cadeia que você encontra a derivada ou mostra que não tem, tá? É por outro caminho. Então vamos aqui, para f de x igual a isso. Bem, qual é a fórmula que solta aos olhos para ser usada aqui? Que pede para ser usada? É a regra do quociente, tá? Então, vamos lá. Quem é a derivada da f em x? Como eu sei que não vai caber tudo numa linha, eu não vou usar o traço de fração para a regra do quociente. Eu vou colocar o quê? Parêntese. Parêntese. Esse parêntese vai limitar o quê? A derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Mas quando eu vou derivar cada termo individualmente, eu caio na regra da cadeia, porque o numerador é uma composição de funções. Aí você entende a necessidade de fazer esse cálculo mental. É para fazer mental. Não é para estar separando, vendo, você tem que enxergar a composição mentalmente. E aí vem aqui, o que é que eu tenho? Quem é o numerador? A décima potência do seu argumento, que é uma função polinomial. Aplica a regra da cadeia. Derivada do numerador. Derivada da décima potência, vamos lá. 10 vezes quem? X ao cubo menos 6x ao quadrado elevado a 9. Acabou? Não. Vezes o quê? A derivada do argumento da décima potência, que é quem? Vou colocar aqui.
3x ao quadrado menos 12x mais 2. Olha, o que está daqui até aqui é a derivada do numerador. Vezes